Olá pessoal, nesse vídeo continuando a falar aqui do Judeu Marginal, John P. Mayer, volume 2, livro 3. Ele vai falar dos milagres, e aqui na página 88 ele começa então a falar de alguns paralelos com Jesus, da mesma época, de pessoas que também são descritas como realizando milagres. Né? Então o primeiro personagem que ele vai citar é o Apolônio de Tiana. Né? Apolônio de Tiana, ele viveu aí durante o reinado do imperador Domiciano, lá em 81 e 96, e morreu provavelmente no reinado do imperador Nerva, 96 e 98, aí em Tiana, na cidade da Capadócia. Então, esse personagem ele é descrito por um autor Filóstrato, que vai descrever a biografia do Apolônio de Tiana ali no século II. Ele vai escrever esse texto na verdade, atendendo a um pedido da imperatriz Júlia Dona, que pediu para que escrevesse um texto sobre o Apolônio de Tiana. Supostamente ele teria se baseado em algumas cartas do Apolônio de Tiana, mas que hoje a maioria dos autores entende que essas cartas elas não são autênticas. Né? Então, o texto que a gente tem do Apolônio de Tiana é a própria bibliografia do Filóstrato. Existem uns paralelos com relação à vida de Jesus, existem umas descrições de milagres, uma pessoa que ressuscita. Agora, é um contraste, John P. Mayer, com a situação do Jesus, porque o Jesus, os relatos sobre ele já vão começar ali nas cartas de Paulo, um pouco, mas já vai ter alguma coisa ali nas cartas de Paulo. E com o Apolônio de Tiana, você tem um intervalo aí de 100 anos, tá? Então, nesse sentido, que já há um contraste com essas cartas de Paulo. Nos textos de Jesus. Né? Aí o John P. Mayer fala assim: eu não afirmo que Filóstrato tenha publicado a vida de Apolônio de Tiana como um contragolpe aos evangelhos. Tá? Quem sugeriu isso foi Conybeare, sugeriu essa tese. Ele não concorda com isso, ele não acha que foi isso. Minha sugestão é que, no clima ecumênico e eclético do círculo de Júlia Dona, Filósofo possivelmente tomou emprestado algumas histórias de milagres dos evangelhos que ele conhecia, né, para ajudar a escrever o texto dele sobre Apolônio, como um grande filósofo e taumaturgo. Então você veja que o filósofo está se esforçando para descrever o Apolônio de Tiana para não ser mago. Então a ideia é que mago era um conceito pejorativo, na maior parte das vezes. Ele está descrevendo ele como um sábio, Apolônio como um sábio. Tá? Agora, a narrativa do Apolônio é quase que de uma novela. Tá? Então não tem muito esse caráter histórico. Né? Ele critica isso. Mas ele fala, então, que possivelmente o filósofo ele se baseou nos textos do Novo Testamento. Tá? Segundo personagem que ele vai falar são dos homens divinos, os Hassidim, que aí nós temos os exemplos de Roni, o que faz chover, e o fazedor de círculos, né, que faz chover, e o Anina Bendosa, que também faz chover, mas também faz outros milagres. Né? O Roni, ele aparece em Antiguidades Judaicas de Josefo, com o nome de Onias. Provavelmente é o mesmo personagem que também faz chover. É um judeu muito piedoso, que faz chover mediante uma prolongada oração. Né? Existe uma ênfase muito grande nessa questão das orações. Então ele vai falar aí no capítulo 14 de Antiguidades Judaicas, que foi escrito provavelmente entre volta de 93 e 94, em que ele fala uma breve menção a esse Onias como um homem justo e amado por Deus, que uma vez durante uma seca orou a Deus para dar fim à estiagem. Então o John P. Mayer vai dizer assim, olha, não está bem caracterizado um fazedor de milagres ao estilo de Jesus, porque na verdade é uma pessoa que ora muito pedindo chuva. Tá? Esse é o Oni. Então ele diz que não está
Tá muito característico. E outra questão é que é uma pessoa que ora muito a Deus, né? Jesus não tem essa postura. Jesus ele faz os milagres quase que por um poder próprio. Então ele se difere tanto do Oni quanto do Anina Bendosa. E depois o Oni ele também vai aparecer lá no Talmud, né, no Ta'anit 3.8, onde ele vai aparecer com mais destaque. Nessa versão, as pessoas pedem a Oni para realizar chuva durante uma seca. No entanto, e aqui temos uma grande mudança na história, a súplica de Oni, a princípio, não é atendida. Sem desanimar, ele então traça um círculo e coloca dentro do mesmo, se coloca dentro do mesmo, intercedendo por todos os filhos de Deus que haviam recorrido a ele. Oni, como filho favorito, ousa fazer uma advertência a Deus. Com uma promessa usando o grande nome de Deus, ele jura que só sairá dentro do círculo quando Deus mandar a chuva. Então, algumas gotas começam a cair. Oni reclama que é muito pouco. Então, Deus responde com uma torrencial chuva. Aí Oni volta a reclamar e a chuva passa a cair mais moderadamente. Quer dizer, ele consegue modular a chuva. Né? Depois de ter chovido mais que o suficiente, os judeus, por fim, pedem a Oni para fazer parar. Então, nessa situação aí. Na do José foi interessante que as pessoas pedem a Oni para chover para que caia uma desgraça com o inimigo, entendeu? É a chuva para destruir o inimigo. Essa é uma outra característica também diferente de Jesus. Jesus não faz um milagre para prejudicar alguém, são sempre geralmente milagres de cura. E elas estão ligadas com a associação da pessoa crer em Jesus. Aqui não está nada ligado com crer em Oni ou crer em Anina Bendosa. Né? Não tem esse vínculo de uma coisa a outra. Né? A Nina Mendoza, por sua vez, não tem nenhuma citação em Flávio Josefo. Então, ele só vai começar a aparecer lá na Mishnah, tá? E depois no Talmud. Só no Mishnah e no Talmud que ele vai aparecer. Então, ele já aparece ali curando doentes, mas sempre associado com a questão da oração. Talmud babilônico, aí ele diz assim, John Mayer, de repente passamos a ouvir todos os tipos de eventos milagrosos atribuídos a Nina Bendosa, especialmente em conexão com a sua prece poderosa. Ao mesmo tempo, como ocorreu com Oni, há uma clara tentativa de tornar o mundo dos milagres seguro para o rabinismo, ligando os milagres de Anina aos grandes rabinos, à doutrina e à piedade rabínica, ou alternativamente aduzindo observações críticas. A Nina cura o filho de Rabban Gamaliel à distância. Essa cura à distância parece que a cura também de Jesus fez do filho do centurião, uma cura à distância também. E dizendo uma prece. Tá? Então, parece que houve uma evolução do conceito do Anina. Né? No Talmud, ele está mais ligado, associado ao movimento rabínico. Né? Quem resgata esses personagens, principalmente é o historiador Gesa Vermes. Tá? Então, o John Mayer ele vai fazer uma crítica ao Jazza Vermes, porque ele vai dizer que ele está meio que forçando a barra. Primeiro que a questão das datas nesses textos do Talmud são bem posteriores, né? E depois a, ao uso de fontes. Né? O Jazza Vermes chega a usar uma obra, o Pirkei Rabi Eliezer, que ele diz assim, é de deixar qualquer um boquiaberto, porque essa obra é do século 8 depois de Cristo. Então, assim, é muito complicado você usar uma obra do século VIII para contar a história de um personagem que viveu no século I, 700 anos antes. Aí a conclusão de John P. Em essência, a utilização crítica das fontes
abala toda a argumentação de Gesa Vermes. Então, ele é muito severo nessa crítica aí com relação às fontes. Então, a diferença, Jesus, Zona e Anina podem ser chamados de taumaturgos no sentido amplo, mas esse sentido amplo requer uma diferenciação mais cuidadosa. Em quase todos os casos dos evangelhos, Jesus opera o milagre de forma direta, mediante um comando ou um gesto. Como regra geral, ele não começa por se dirigir a uma oração a Deus, que então infalivelmente atende ao seu pedido, realizando o milagre em questão. Então temos uma diferença em modus operandi aí entre esses Hassid e Jesus. E ele conclui aqui, John P. Mayer, que ele não está convencido que esses Hassid tinham difusão dessas histórias na época deles. Né? Isso aparece mais para o Talmud. Eles dão mais destaque para esse personagem. Ele tem dúvida se tinha realmente esse destaque na época deles. Né? Bom, tem também na literatura do Mar Morto, em Qumran, aparece no apócrifo, no Gênesis, apócrifo do Gênesis, né? Aparece lá uma figura que o faraó ele é atormentado por uma doença e Abraão reza pelo faraó e impõe suas mãos sobre a sua cabeça, fazendo com que a praga seja eliminada e o mau espírito conjurado. Então o faraó é curado. Assim como algumas das curas de Jesus são de fato realizadas mediante um toque aos gestos das mãos, assim como de Abraão. Na verdade, o Gênesis apócrifo é o primeiro caso da literatura judaica a registrar a imposição das mãos para curar. O gesto não aparece em nenhum lugar no Antigo Testamento ou na literatura rabínica com essa finalidade. Um outro caso de exorcismo, diante da obsessão diabólica, é encontrada na obra Prece de Nabonides. O rei Nabonides, da Babilônia, é atormentado por Deus por uma doença ruim. Um exorcista judeu, dentre os exilados, talvez Daniel, perdoa os pecados do rei em nome de Deus. Pelo texto fragmentário, podemos também deduzir que Nabonides é curado através da prece do judeu. Então, nos dois casos, os textos não estão relatando milagres da época que o texto é escrito, ele está retratando obras muito mais antigas. Né? Eles estão empenhados no Midrash, ou seja, uma literatura sobre a literatura, uma expansão homilética e reflexão sobre as histórias das escrituras. Os evangelhos falam de atos cometidos ali naquela época de Jesus. Então, é questionável analisar essa descrição do apócrifo de Gênesis ou da prece de Nabonides como fatos históricos, né? Porque o Midrash ele geralmente trata de expansões, não necessariamente históricas. Né? E depois ele fala de milagres efetuados por seres humanos, ele vai falar de um judeu chamado Eleazar, que é descrito por José, e que ele vai fazer um exorcismo. Tá? Tem também a disputa dos magos egípcios diante do faraó do Egito, no Êxodo 7 e 8 também aparece isso. Joséfo sente a necessidade de distinguir entre os milagres realizados pelos heróis judeus e a magia pagã, e acredita que tal distinção pode ser feita. Esse judeu Eleazar, ele descreve na Antiguidade Judaica, capítulo 8.25, parágrafo 46 a 48. E tem também o milagre de Vespasiano, o imperador Vespasiano, que é descrito ali por Tácito e também pelo Suetônio. Ele vai curar um homem que tem um problema na mão e uma pessoa cega. Mas todo o relato é descrito de uma maneira bastante hesitante pelo Vespasiano, e existe claramente o interesse dele em usar aquilo para alavancar a publicidade dele. Ele consulta os médicos dele para saber se seria possível curar essas pessoas.
E aí ele é recomendado a fazer dessa maneira. Ah, você coloca saliva ali no olho, que aquele dali vai se recompor, o olho dele naturalmente vai se recompor. Então, os médicos sugerem que é um caso que é passível de cura, né? E ali o Vespasiano segue o procedimento e cura usando a saliva, procedimento parecido com Jesus. Não é só o Vespasiano que usa a questão da saliva, a saliva também está usada ali no Egito, existe já essa prática de curas aí com saliva, tá? E só que todo o episódio ele passa nessa circunstância, ou seja, um Vespasiano que está muito hesitante, consultando os médicos, então é difícil traçar um paralelo com Jesus, né? Com a autoridade de Jesus. Depois ele termina falando sobre esse conceito de homem divino, que é Theos Aner, que são descritos aí pela literatura, né? Que se referem a essas pessoas que têm essas particularidades de fazer milagres, né? Mas o John P. Mayer ele não concorda com esse conceito, porque esse conceito envolve o Vespasiano, envolve o Eleazar, envolve o Oni, envolve o Apolônio de Tiana. É muito variado, esse gama de pessoas é muito variado, essas situações são muito variáveis. Então, ele diz, no caso da expressão homem divino, os estudiosos não conseguiram apontar um conceito claro e coerente, um conjunto de conceitos relativo a mesmo que era corrente na literatura greco-romana antes ou durante o tempo de Jesus. Então, ele critica esse conceito de homem divino, não dá para usar, ele não esclarece muito, né? E outra questão é que nos evangelhos, Jesus nunca vai ser dito como um homem divino, não tem essa expressão, nem como divino, né? Os atos de milagres de Jesus nunca são apontados como coisas divinas, tá? Então, ele acaba se desvencilhando desse conceito. Muito obrigado, então.